A paz, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nesse dia de hoje, o dia abençoado por Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer aos irmãos que estamos felizes e queremos agradecer por todos os irmãos que têm nos seguido, temos orado, e com certeza os irmãos vão receber a bênção, porque tem nos ajudado proclamar a palavra de Deus. E nesse dia de hoje, meus amados irmãos, quero falar para os irmãos, eu sou o pastor Ivan Cunha, servo de Deus, há muitos anos, casado, praticamente há 60 anos, entre namoro e noivado e casamento, pai de 5 filhos. Temos sido abençoados pela graça de Deus, e nesta noite, meus amados, ou nesse dia de hoje, nós queremos falar para os irmãos que, às vezes, nós falamos, principalmente eu, que tenho inteiramente uma chamada meio difícil, né? O rancatoco, pregar o evangelho para que os homens venham a ser salvos, né? E temos combatido muitas vezes, muitas das coisas, muitas doutrinas, não que os irmãos sejam culpados, mas por não ser discipulado. Eu entendo, amo os irmãos, eu não tenho nada pessoal contra os irmãos, eu amo os irmãos, desejo que Deus venha trazer os irmãos, o Espírito Santo de Deus, para que venha ensinar perante a palavra de Deus, né? E eu tenho falado muito, sou um homem inteiramente, exclusivamente como servo de Deus para pregar o Evangelho. E quando a gente realmente aprende a sã doutrina, uma experiência com Deus, como eu já tenho uma experiência de 8, Deus me deu 8 oportunidades na vida, desde o primeiro dia, antes de conhecer Ele, Ele me deu a oportunidade de ser tomado, levado, carregado, amostrados. E perante esses anos, esses 50 e poucos anos, sempre nesse intervalo de 50 anos, o Senhor já me tirou, me tomou. É diferenciado quando esse arrebatamento que os irmãos falam, que cai no chão, essa doutrina não existe. Deus me tomou 8 vezes em espírito, não na carne. Os irmãos caem no chão. É isso muitas vezes que eu combato. E os irmãos não têm entendimento e nem aprendizado, nem discipulado, ensinado pelos irmãos pastores, que isso não é verdadeiro. Então, eu tenho falado, não é que eu sou contra os irmãos, não é que eu sou contra ninguém, é o contrário, sou contra as pessoas, pela sua legalidade, ter um movimento com Deus, ser um aprendizado exato, justificado por Deus, Então, nós como ministros de Deus, todos os irmãos sabem disso, o ministro de Deus é um homem preparado, um homem de conhecimento, baseado pelas Escrituras, pelo seguimento do ensinamento dos apóstolos, de Jesus Cristo. Não é baseado em homem, é em Jesus. Então, meus amados irmãos, que Deus venha abençoar os irmãos, que dê graça, que o Senhor venha fazer uma obra em cada vida, viu, queridos irmãos? E nesse dia de hoje, eu quero falar para os irmãos, muitas vezes, Deus, Ele usa nós para isso. Não é para machucar. Eu fiz um vídeo agora esses dias, inteiramente, sobre Pentecostes. Não é que eu falei mal da igreja pentecostal, porque eu não tenho igreja pentecostal, e nem placa pentecostal. Os irmãos colocam porque na placa cabe tudo. Uma igreja pentecostal é apenas um escrito, para diferenciar uma inscrição. Mas não existe igreja pentecostal. Existe igreja que recebe o batismo do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, é a coraça do Espírito Santo. A igreja pentecostal, isso foi traduzido porque os apóstolos receberam o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, em um dia que os judeus em Jerusalém estavam comemorando o dia de Pentecostes. Mas eles receberam não Pentecoste,
Eles receberam o Espírito Santo de Deus, foram selados, diz, fica na cidade até que do alto venha a ser revestido, palavra de Jesus Cristo. Viu, amado irmão? Nós precisamos diferenciar isso. E as pessoas pentecostais que recebem o batismo do Espírito Santo são pessoas que permanecem eternamente. É como Paulo falou, nada nos separa do amor de Deus. Esses irmãos que dizem que é pentecostal, que faz essa fanfarra, eles nem conhecem e nem sabem o que é ser pentecostal. Pentecostal, quem é pentecostal, são os judeus, que comemoram o dia de Pentecostes. O dia das premissas, o dia das cabanas, o dia da trombeta. E assim, eles são pentecostais. Quem são pentecostais? São os judeus, meus amados. Não é a igreja dos apóstolos, não é a igreja de Jesus. Os irmãos entenderam? Então, meus amados, eu não tenho nada contra os irmãos. Esses irmãos que aprendem a fazer e dizem que isso é ser pentecostal, eles nem sabem o que estão fazendo. Eu tenho que orar pelos irmãos, para que Deus venha revelar a sua palavra. Eu amo os irmãos que pula, que faz isso. Eu já vi irmão no monte arrancando toco, bufando. Então, meus amados, eu amo os irmãos. Eu amo os irmãos. Eu quero que os irmãos entendam. Então, quem é pentecostal é os judeus, não a igreja dos apóstolos. Os irmãos já ouviram falar disso ou não? Então, estejam ouvindo. Nós somos batizados com o Espírito Santo, revestidos, fortalecidos, agraciados por Deus. Mas mesmo assim, eu vendo como eu vi os irmãos no monte arrancando o toco, bufando, como se fosse um animal, e trazendo com ele que aquilo era Pentecostes, era Deus, então eu tive que orar por ele. Então, meus queridos irmãos, esses irmãos que dizem que são pastores, que estão fazendo tudo isso, que eu não quero acreditar que eles estão fazendo todo esse absurdo, que nenhuma religião do mundo tem homens que não faz isso que eles fazem. Eles são mercenários, está se cumprindo na igreja aquilo que foi falado, Jesus falou no seu sermão, Paulo falou, que chegaria tempo, homens escarnecedores, homens amantes de si mesmo, falso profeta, mercenário, receberam o espírito do anticristo, defamando, blasfemando o nome da igreja, dos apóstolos, aonde que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Então, esse povo, irmão, nós temos que orar por eles. Não é o caso de eu ter contra eles, não, eu não tenho nada contra eles. Por eu conhecer a verdade e compreender a ignorância deles, a minha alma chora por eles. Chora, eu posso até me emocionar e dizer que só Deus pode libertar eles. Então nós temos que orar, meus amados. Eu amo eles. Eles precisam de conhecimento, de uma base da igreja, da estrutura da igreja dos apóstolos. A igreja que Jesus morreu por ela, por nós, por todo aquele, por eles também. Isso é ignorância, falta de conhecimento de Deus. E nós temos que amar eles, orar por eles e interceder. E sentir na nossa alma, no nosso espírito, que Deus venha ter misericórdia deles. Que eles não venham morrer nessa ignorância de Pentecostes. Quem é Pentecostes é judeus, que comemoram os 50 dias. Não a igreja dos apóstolos. A igreja dos apóstolos, meus amados, receberam o batismo do Espírito Santo. Eles receberam o espírito de força, de lutar. É tanto que eles morreram martirizados e não negaram Jesus. Pedro não quis morrer nem como cabeça para cima, como Jesus. Ele queria morrer o contrário, cabeça para baixo, sufocado pelo sangue. Então, meus amados, nós precisamos conhecer isso. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus dê graça. Eu amo os irmãos. Que Deus venha abençoar os irmãos. Que os irmãos venham entender o meu intento. Eu gostaria que nós tivéssemos um renovo. Uma nação como tem obreiros enviados por o mundo inteiro. Homens de Deus. Tem homens de Deus cheios do Espírito Santo. Eu conheço.
Muitos já foram, mas ainda tem uma grande remessa. Homens de Deus, homens conservadores, homens de caráter, homens que têm inteiramente idoneidade, amadurecimento, edificado na palavra, no Espírito Santo. E Deus tem segurado a igreja através desses homens. E tomara que Deus venha usar esses homens, porque eles são homens sábios, homens entendidos, homens que inteiramente se entregaram para servir a Deus. Eu amo essa igreja, eu amo todos os irmãos, eu amo a igreja. Eu não tenho decepção, eu não sou político, eu não tenho partido. O meu partido é a graça de Deus, é Jesus. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, quanto mais perdido, mais eu amo. Eu me entrego, eu me coloco na brecha, para que Deus venha salvar. Foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus me colocou. E para isso que Deus quer que nós possamos. E Deus está chamando adoradores, meus amados. Vamos adorar, vamos se unir, vamos entender, vamos perdoar uns aos outros. Quando nós não entendemos uma palavra, nós vamos orar para que Deus venha revelar, pelo Espírito Santo de Deus, qual é a verdade daquele servo, daquela serva, daquela pessoa que está ali sendo usado, para que Deus venha nos dar ensinamento, comunhão. O Espírito Santo de Deus nos ensina através da sua palavra. Então, que Deus abençoe, que Deus continue te abençoando. Amada igreja de Jesus Cristo, nação santa eleita por Jesus Cristo, Brasil, nossa terra pátria, adorada. Deus abençoe. Fica na paz.